Olá, amigos. Pastor Jean-Pierre aqui. No vídeo de hoje, eu tenho uma pergunta enviada por um amigo perguntando o que é preciso fazer para se tornar um pastor em uma igreja evangélica. Bem, respondendo à pergunta, se você tiver a graça de estar congregando em uma igreja séria, para se tornar pastor, você precisa ter um chamado de Deus, você precisa ter o reconhecimento da congregação deste chamado, ou seja, o seu pastor e os demais membros da igreja irão perceber esse chamado. Você precisa ter as qualificações morais que o ministério exige. Depois, você será enviado para um seminário, onde você vai receber instruções necessárias e finalmente você então será ordenado pastor. Agora, se você tiver a infelicidade de estar congregando numa igreja de hipócritas, a primeira coisa que você vai precisar ter é sangue azul. O que é isso, pastor? Você precisa fazer parte da família real. Você precisa ser um parente. Pode ser tio, sobrinho, irmão, filho, genro, neto e assim por diante de um pastor. Eu conheço igreja que o vovô foi presidente, depois passou a presidência para o papai, em seguida o papai passou a presidência para o netinho provavelmente irá entregar a presidência para o bisnetinho e assim perpetuamente. E eu não estou dizendo que os parentes de pastores não possam ter um chamado para o ministério. Eu estou falando aqui de nepotismo desavergonhado. Segundo, se você não tiver sangue real, ou se você não tiver sangue azul, existe um outro jeito: ter um bom padrinho. Às vezes isso acontece de forma meio camuflada, meio subliminar. Primeiro você vai precisar ser o que se conhece como puxa-saco, mas não apenas isso, você vai precisar, além dos teus dízimos e ofertas, em dia rigorosamente, como o carnê do baú, e vai precisar presentear o pastor com frequência. Podem ser presentes em dinheiro ou podem ser ternos caros e assim por diante. Outras vezes, a carteirinha de pastor é literalmente vendida por um preço combinado. A terceira forma é através da chantagem, é saber de alguma coisa obscura, de alguma informação abstrusa do pastor e conseguir uma consagração por meio da chantagem, uma coisa que não é tão rara no meio evangélico. Por esse motivo é que muitos irmãos, quando começam a perceber essas coisas, acabam saindo dessas igrejas e dando início a um novo ministério, a uma nova igreja. Se você conversar com eles, com certeza eles irão relatar exatamente o que eu estou dizendo. Mas o fato é que o Evangelho de Jesus Cristo não tem nada a ver com esses vilipêndios que eu mencionei. Quando Jesus se apresenta como verdadeiro pastor, ele dá indícios das qualificações de um verdadeiro pastor, como nós podemos observar lá no Evangelho de João, capítulo 10. Quando Jesus diz, por exemplo, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas, eu as chamo pelo nome e elas me ouvem. Ele diz também o mercenário, a quem não pertence as ovelhas, quando ele vê o lobo vindo, ele foge e abandona as ovelhas. Por quê? Porque ele não tem cuidado das ovelhas. Então, respondendo à pergunta,
depende da forma como você quer alcançar o ministério. O desejo do teu coração é servir, o desejo do teu coração é entregar a tua vida pelas ovelhas, é dar a tua vida pelo reino de Deus, pela obra de Deus, é deixar-se consumir, deixar-se gastar, né, realizando a obra de Deus. Se você responder essa pergunta no fundo do teu coração, você vai perceber o ambiente em que você está e você vai perceber claramente o que você precisa fazer para realmente fazer a obra de Deus com amor e com dedicação. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha um dia abençoado, no nome de Jesus.